Momento da Palavra. Momento da Palavra de Deus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. 20 horas e 54 minutos. Graças a Deus, com mais esta oportunidade que o Senhor nos dá, de estar aqui frente aos microfones da Rádio Pérez FM com mais um programa Tempo de Restituição. Eu louvo a Deus por cada ouvinte, por cada ligação, por você que nos acompanha através das ondas do rádio 87,9 ou através do Radiosnet. É só você baixar no teu celular, no seu smartphone e procurar aí o Rádio Pérez FM, que você vai estar também ligadinha nesta programação. Eu quero aqui ler um versículo da palavra do Senhor. Abacuque capítulo 3, como falei. Abacuque capítulo 3, verso 17. É um texto bastante conhecido, né? Mas vamos ler aí, ver aquilo que Deus tem para nós nesta noite, em nome de Jesus. Nos diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Amém? Imagine comigo, amado, diante deste texto, a situação de Abacuque, sem previsão, ou seja, sem previsão de colheita, sem poder contar com a produção, sem perspectivas nem sequer de garantir o seu próprio mantimento. Eu imagino que este homem tenha trabalhado tanto, se esforçado tanto, se dedicado tanto, e mesmo assim, devido às situações adversas, ele não alcançou o resultado que esperava. E mesmo assim, eu falo assim, repito, e mesmo assim, ele não se cansou. Ele não alcançou o resultado que esperava. Esse homem poderia ter ficado frustrado. Esse homem poderia ter murmurado, mas ele manteve a sua alegria no Senhor. Ele devia ter, com certeza, uma família e precisava lhes prover o sustento. Devia ter contas a pagar. Enfim, assim como nós, nos dias de hoje, desde aquele tempo, o homem enfrenta os mesmos problemas, mas ele acreditava no mesmo Deus que nós cremos, um Deus que é capaz de renovar a nossa esperança, porque podemos crer na sua fidelidade e porque podemos descansar na certeza que Ele supre as nossas necessidades. E eu me pergunto, como vai sua casa? Como vai sua família? Talvez não esteja do jeito que você gostaria, mas não vamos desistir.
Vamos meditar nesse texto, nessa história bíblica, e tentar extrair, entender a mensagem em nossas vidas. Ainda que talvez você esteja passando por algo na sua família, algo familiar que não esteja bom, não vamos desistir. Ainda que a nossa fé não esteja firme, não desistiremos de Deus, não desistiremos de Jesus Cristo. O profeta, a Bíblia vai apontá-lo ele como um dos 12 profetas menores. Profetas menores porque escreveu não por causa do conteúdo, mas por causa dos poucos escritos no seu livro. Provavelmente viveu nos dias da invasão babilônica em Jerusalém. Nós vemos aí ele começar a falar: ainda que a figueira não floresça. A figueira foi usada como um título em sua vida. Como falei, pouco se sabe, muito pouco se sabe da vida do Abacuque, da vida do profeta Abacuque, a não ser que se pode deduzir que o seu livro, classificado, como falei anteriormente, como um dos profetas menores, por ter escrito 3 capítulos, o contexto desse livro se dá ao Reino Norte, ou seja, a Israel, que caiu ante a Assíria em 722 a.C. e crescia a ameaça, a invasão babilônica do Reino Sul, ou seja, Judá. As menções bíblicas em outros textos levam a comentadores a crer que Abacuque ele viveu em Judá durante o reinado de Joaquim, que está lá em 2 Reis capítulo 23, e esse fato faria o contemporâneo de Naum, Sofonias e Jeremias. O profeta Abacuque ele profetizou durante a queda do Império Assírio e a invasão babilônica de Judá em 588 a.C., o que coloca o seu livro no contexto da decadência e a queda do reino Judá. A violência, as injustiças eram abundantes na época de Abacuque. O clamor e as orações dos justos pareciam inúteis. Como o Senhor consentisse com uma geração má e não fizesse nada para castigar ou para corrigir os maus. Abacuque estava perplexo porque para ele Deus havia deixado crescer o mal sem o castigá-lo. Todo o capítulo, ou seja, todo o capítulo 1 é fundamentado em 2 perguntas, em uma afirmação. Até quando? Abacuque capítulo 1, verso 2. Por quê? Abacuque 1, 3. Não é difícil também nos dias de hoje. Nos dias de hoje, nós vemos isso. Ver pessoas que, atormentadas por todo tipo de flagelo, pergunta-se: até quando isto continuará na minha vida? Abacuque 1:4. Por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Por que minha vida está assim? Essas eram as percepções que o profeta levou para Deus. Ele chega diante do Senhor e rasga o seu coração ferido e machucado, sem máscaras. Ele mostra que não só não está entendendo, como também não aceita o que está acontecendo. No dia mau, só há um conselho: apegue-se ainda mais no Senhor.
em estado de calamidade, Abacuque nos mostra a melhor coisa para se fazer. Ele se apega ao Senhor e guarda a sua resposta. Lá no capítulo 2, no verso 1, ele cria uma fortaleza e com firmeza lança sua confiança na resposta do Senhor. Pessoas abatidas podem facilmente se afastar e se distanciar do Senhor, distanciar-se de Deus. Mas o profeta Abacuque nos ensina que não importa, repito, não importa o furacão, a tempestade que eu e você venha a ser atingido, a melhor ação sempre será buscar refúgio no Senhor. Nesta luta com o Senhor, o profeta aprende algo fundamental para os filhos de Deus. Ele fala: o justo, ele viverá pela fé. Nós vivemos por fé, amado. Eu vivo por fé, você vive por fé. Nós não vivemos por coisas que nós vemos. Nós não vivemos por coisas que as pessoas falam. Aprenda uma coisa: não importa o que as pessoas dizem sobre você ou sobre mim, mas importa aquilo que Deus pensa sobre mim e sobre você. E há um recado de Deus para a tua vida nesta noite. Sabe o que Deus pensa de você? Ele pensa de coisas boas de você. Ele quer coisas novas para você. Ele quer coisas ótimas e excelentes para a tua vida. Aleluias. Você não é aquilo que o teu vizinho acha que você é. Você não é aquilo que o teu amigo, que as pessoas falam de você ou pensam de você. Mas você é aquilo que Deus quer que você seja. Você é o melhor de Deus. Aleluias. Pare de ouvir aquilo que as pessoas falam de você, que você é aquilo, que você não vai conseguir, que você é um derrotado. Não. A partir de hoje, tenha isso no teu coração, na tua mente. Livro de Provérbios, aleluia, se não me falha a memória, 23:7, fala que assim como imaginou a sua alma, assim o é. É dessa forma. Como eu falei, Abacuque deixou algo fundamental, de tremendo para nossas vidas no dia de hoje. Essa é uma frase, como falei, o justo, ele vive pela fé. E esta frase é base para uma nova vida com Deus. Talvez essas sejam 6 palavras mais importantes de toda a história da igreja. A repetição dessas palavras está lá em Romanos capítulo 1, verso 17. Ajudou a Martim Lutero, a ter clareza sobre a justificação da fé. A justificação pela fé. Ela nos mostra que Jesus nos torna apresentáveis diante de Deus. Este é um fator decisivo, amado. E é a partir dele que podemos seguir em confiança no cumprimento da nossa missão. Mesmo tendo dúvidas, mesmo passando por sofrimentos, aprendemos ainda que uma pessoa com fé não é aquela que não questiona, não é aquela que, mesmo com dúvidas, ela crê, ela acredita, ela deposita a sua fé e a sua confiança no seu Criador, no Eterno, no Deus Todo-Poderoso. Mesmo passando por sofrimento, aleluia, aprendemos ainda que uma pessoa pedindo, faz aquilo que Deus manda.
Abacuque faz um pedido surpreendente para Deus. No verso 2 do capítulo 3, ele fala assim, ouve, Senhor, a tua palavra. Eu ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, as notifica. E agora que o profeta, o que ele mais quer é um avivamento, porque passa a entender que a coisa mais importante para o povo de Deus é a sua presença transbordante desse Deus em nossas vidas. O nome Abacuque, amados, para você ter uma ideia, significa abraço. Ele revela muito sobre esse profeta que tão pouco conhecemos. Um homem que não tem medo de perguntar, mesmo não entendendo o que está acontecendo, ele se apega em Deus, abraçando com uma firmeza e confiança. Ele nos desafia a mantermos nossa fé, mesmo quando tudo está dando errado, mesmo quando tudo está em caos, ainda que tudo se acabe, que todos falhem, que todos se deixem, que tudo dê errado, celebremos a alegria da salvação. O que é mais importante é isso, é a nossa salvação. Abacuque, para você entender e compreender, amado, Abacuque é um profeta sem pátria, sem sobrenome. Pouco se sabe sobre a sua história, como eu falei no antemão. Pouco se sabe da história desse homem. Ele foi um contemporâneo, como eu falei, de Naum e Sofonias e Jeremias, por volta de 600 a.C. Provavelmente ele foi envolvido em algum ministério no templo, talvez fosse até mesmo um levita. Alguns estudiosos acham isso. O que se sabe é que Abacuque testemunhou a transição do domínio assírio dos caldeus para o domínio persa babilônico. A Síria é descrita no texto do profeta como a insaciável, aquela que devora os povos, aquela que confia na sua própria força e na sua rede. Aleluias. São tempos de muita opressão. Significa violência, injustiça. No início do livro do profeta ele se mostra ansioso, triste, angustiado. Mas ao decorrer do livro, nós vemos ele aprendendo a confiar em Deus. Confia na resposta do Senhor, amado. Eu não sei que você esteja passando, o momento que você esteja vivendo, mas confie na resposta do Senhor. Além do que você vê, talvez você não veja, mas confie. A primeira coisa que eu aprendo com este contexto de Abacuque é que Deus não age naquilo que os nossos olhos veem, ou nas circunstâncias que a vida nos diz como ela deve ser, mas Ele age até mesmo nas impossibilidades. Abacuque não conseguia ver a flor da figueira, o fruto da videira, nem o óleo produzido pela oliveira. Rimou, né? As ovelhas haviam sido roubadas e o gado exterminado. Mas ele cria no seu coração e dizia existir, ou que viria a existir no Senhor. E ele cria na esperança de viver por fé e não por vista, não por visão. Mesmo que tudo, amado, ao seu redor seja dor, morte, destruição, encontre um lugar no louvor e na adoração a Deus, pela certeza que a sua promessa de paz se cumprirá. Alegria e júbilo do louvor é a nossa confiança naquilo que Ele, o Senhor, fez, faz e fará em nossa vida, independentemente das circunstâncias que nos cercam. É por fé e não pelas situações das nossas vidas que nos alegram no Senhor.
É a certeza que a sua presença poderosa e vitoriosa que enche o coração de celebração. No Novo Testamento, o livro do Atos dos Apóstolos relata a experiência de Paulo e Sila quando estavam presos. Eles haviam sido recebido muitos açoites, você sabe a história. Haviam sido encarcerados por estar pregando o Evangelho. Mas a esperança da eterna glória estava em seus corações. Eles estavam dispostos a morrer naquela prisão, se preciso. Mas a gratidão que eles ofertaram a Deus em forma de cânticos, em forma de louvor, provocou um poder libertador de Deus a favor deles. As cadeias da morte e da desesperança foram quebradas pelo poder da adoração confiante. Esta é a alegria que não se baseia naquilo que os olhos veem, mas naquilo que o coração crê para a justiça de Deus em nós. Saiba encontrar no Senhor a sua fortaleza. O verso 16 do capítulo 3 de Abacuque, ele fala assim: ouve-o, e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremer os meus lábios. O profeta sente os joelhos se enfraquecer diante do medo da morte, e ele sente como se os ossos estivessem apodrecendo de medo. Mas no versículo 19 do capítulo 2, o profeta fala assim: o Senhor Deus é a minha fortaleza e me faz os meus pés como o da corça, e me faz andar rapidamente, ligeiramente. Ele se volta para quem o fez forte, e esta confiança na força de Deus e não na sua, que mudará as perspectivas de nossas vidas. É que muitas das vezes nós confiamos em nós mesmos, no nosso intelecto, no nosso dinheiro, nas nossas posses. Aprenda mais a confiar em Deus. É um modo como olhamos para a vida e nos fará perceber a alegria da salvação. O Senhor Jesus disse que se os nossos olhos forem bons, nossa própria vida será iluminada. Nossos olhos forem bons, toda a nossa vida será iluminada. Talvez você conheça pessoas que só criticam, pessoas que só veem tristeza. Mas tem pessoas que são otimistas. E essas pessoas, elas estão fadadas a vencer mais rapidamente, porque ela só não vê a tristeza, ela só vê o fracasso, mas ela vê uma forma de Deus trabalhar em nossas vidas. Deus tem as suas maneiras, Deus tem as suas formas de trabalhar. E como falei, eu não sei o momento que você esteja passando, mas acredite e confia que Deus pode e vai mudar o quadro da tua história. Basta somente você confiar. Amém? Fique com essa palavra no teu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais uma proclamação. Deus abençoe a todos aí em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus. Curta aí, compartilhe. Se inscreva aí no meu canal, Pastor José Antônio. Curta e compartilhe aí em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.